feeling we're not in Kansas anymore. Hitchcock diz que a maior revolução do cinema não foi quando o som foi sincronizado, e sim quando a imagem ganhou cores. Porque cinema, mais do que o áudio, é visual. Você com aquela máxima antiga, uma imagem vale 1000 palavras, é muito verdadeira. As cores conseguiram ampliar a sua noção de história, de narrativa, muito mais do que qualquer palavra poderia. Quando ela abre aquela porta depois do furacão e abre para o Technicolor, aquela inovação técnica que ninguém imaginava, aquele colorido, vibrante, fake mesmo, plástico para um mundo surreal, tanto quando ela vai voltar para casa, volta aquele tom marrom, era para dizer, vocês estão em um mundo que vocês não vão poder ter fora do cinema. Bem-vindos. Essa é a revolução. E o Mágico de Oz significou isso. Ao mesmo tempo que ele juntou o que a era clássica já trazia da sincronização do som, excelentes músicas que até hoje são votadas, principalmente Over the Rainbow, como a principal música da história do cinema americano, você tem uma questão visual que é imbatível, o choque. É a primeira vez que as pessoas tiveram aquele choque. Né? Como se fosse aquela primeira vez que os Lumière fizeram o trem parecer que ia sair da tela. Foi a primeira vez em que uma cor foi apresentada de uma maneira a dizer, estamos mudando as regras do jogo. Importante a gente mencionar que a produção também não foi pacífica. Eles sabiam que eles tinham em mãos, era uma época de estúdio, o estúdio ainda comandava, a gente começou falando sobre isso, e quando a gente pensa nos grandes diretores, ainda não era uma tradição você ter um mestre que mandava no projeto. O estúdio mandava no projeto, o diretor era um mero contratado. Tanto que o Mágico de Oz passou por uns 5 diretores. Apesar do Victor Fleming ser o principal creditado, não há outros creditados, inúmeros problemas que o estúdio passou, até com outros filmes e outras produções simultâneas, como principalmente O Vento Levou, que o Victor Fleming vai ser o principal creditado também, estavam simultaneamente ocorrendo, impedindo que aqueles contratados estivessem disponíveis. Era um mero autônomo. Aquele diretor não era a visão conceitual do mestre, e sim ainda uma questão do estúdio mandar no projeto. Por que isso é importante de se falar? Qual é a visão que o Mágico de Oz teve? Qual é a visão que os personagens tiveram? Porque eles todos mudaram muito, não foram só os diretores que mudaram a dança das cadeiras, os artistas também mudaram. Cada um dos personagens praticamente foi interpretado por mais de um artista, a ponto de, por exemplo, o intérprete original do Homem de Lata tá na música, você ouve a voz dele em algumas das músicas, mas ele não está interpretando porque a primeira tinta que cobriu o rosto dele causou uma reação alérgica que ele quase morreu. Ele foi substituído por outro ator que está na filmagem, mas a voz do original ainda está também presente em algumas das músicas. Quando a gente pensa nesse universo e o quanto ele legou, a gente tem desde músicas e musicais, uma herança mesmo artística. Você tem de Elton John gravando Yellow Brick Road, você tem o Pink Floyd, Another Brick in the Wall, você tem a própria forma lisérgica da década de 70, quando começam a ter as drogas, vão rever todos os clássicos da fantasia. Alice no País das Maravilhas, O Mágico de Oz, são obras que vão virar símbolos, inclusive, né? O Chapeleiro Maluco é o símbolo do cogumelo, é o símbolo da maluquice. Então você vai ter, a partir daí, até uma revisão mesmo de interpretação menos rígida, menos formal, do que aquelas obras já eram subversivas em relação à sociedade. Agora, para além da herança musical, a própria carreira artística daquelas pessoas no extracampo, né, da Judy Garland, da filha dela, da Liza Minnelli, de você ter uma tradição que todo artista naquela época precisava saber sapatear, dançar, cantar, não só interpretar, era o pacote básico que hoje foi esquecido, né? Você tem as músicas vão virar grandes standards, né? Over the Rainbow vai ser regravada por absolutamente todos os grandes intérpretes, sejam mulheres ou homens, Tony Bennett, Frank Sinatra, mais pop, Kid Lang, o Mágico de Oz vai ter uma refilmagem negra, né? The Wiz, que vai ter Diana Ross no elenco, vai ter o Michael Jackson como o espantalho. Você tem uma ressignificação a partir daí eterna, que não para, né? Outra questão, o próprio Fantástica Fábrica de Chocolate, né? Os Oompa Loompas são muito inspirados nos Munchkins. E o próprio Harry Potter também se utiliza disso dentro da construção dele. Quando você pensa como isso é ressignificado a partir principalmente daquela década lisérgica das drogas e de quanto ela libertou aqueles valores morais muito rígidos americanos, você pode ir além daquilo que esperam de você, muda completamente a sua interpretação. Over the Rainbow vira outra coisa. Pega a música e interpreta com ácido, né? Eu não estou dizendo para vocês tomarem ácido, mas estou falando, bota ácido na música. Você começa a pensar, essa pessoa não pode ter escrito em sã consciência. Porque tem ali algumas questões que são, assim, bastante desbravadoras, né? Para além da consciência padrão humana.
Eu acho que existe essa tradição, sim, de você pensar o quanto essas obras libertaram algumas das nossas maiores, dos nossos tabus e das nossas liberdades intrínsecas que antes não iam para fora, né? Nossas fantasias. Não, por favor, volte. Agora eu nunca vou conseguir voltar para casa. Ora, fique conosco, Dorothy. Nós te amamos, não queremos que você vá. Vocês são muito gentis, mas nunca seria como no Kansas. E tia Amy deve estar preocupada. E agora, espantalho, o que eu vou fazer? Olha! Tem alguém ali que pode te ajudar. Você pode me ajudar? Você nunca precisou de ajuda. Sempre teve poder de ir para casa. Sempre tive. Então, por que não diz isso antes? Porque ela não acreditaria. Teve que aprender por conta própria. E o que você aprendeu, Dorothy? Bem, eu acho que não foi bastante só querer ver o tio Harry e a tia Em. E que se eu não for em busca do que o meu coração manda, eu nunca vou sair além do meu quintal. E que se eles não estiverem realmente lá, é porque não eram meus. Estou certa? Completamente certa. Mas é tão fácil. Eu mesmo poderia ter pensado nisso por você. Eu devia ter sentido no meu coração. Não, ela teve que descobrir isso por conta própria. Agora esses sapatinhos mágicos vão levá-la para casa. Ai, isso é tão legal. É tão lindo que nem parece ser verdade. Será muito difícil dizer adeus. Eu também amo você. Adeus, homem de lata. Ai, não chore. Você vai acabar enferrujando. Tome. Aqui, seu óleo. Adeus, homem de lata. Agora eu sei que eu tenho um coração. Ele está partido. Sabe, eu sei que não é correto. Mas eu sentirei saudade quando você gritava por socorro antes de achar sua coragem. Bem, se não fosse por você, eu jamais teria encontrado. Adeus, Leão. Eu sentirei muita saudade. Está pronto agora? Estou muito pronta. Então feche os seus olhos e bata os tornozelos 3 vezes. Diga para si mesma, não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o nosso lar. Não há lugar como o nosso lar.